Olá, muito bom dia para você. O Senado deve analisar nesta semana a PEC, proposta de emenda à Constituição do Orçamento de Guerra. A PEC foi aprovada na Câmara, mas no Senado enfrenta muita resistência por se tratar de uma medida que altera a Constituição Federal. Nós conversamos com o senador Oriovisto Guimarães, que falou sobre a proposta, sobre a necessidade dela e as polêmicas que envolvem o assunto. Alessandra, sobre a PEC número 10 de 2020, também chamada a PEC de guerra aí contra a pandemia, eu tenho observado alguns pontos importantes. O que é que faz essa PEC? Ela cria, na verdade, uma proteção legal, uma proteção jurídica bastante ampla para que o governo possa efetuar gastos excepcionais, ficar livre da regra de ouro, ficar livre das amarras todas de responsabilidades fiscais e outras amarras que a Constituição impõe para que o governo faça gastos com o dinheiro público. Esses gastos, na verdade, são necessários numa época de pandemia, numa época de crise, numa época de calamidade pública, como nós já estamos vivendo. A PEC institui um comitê gestor desses gastos, que é composto com o presidente da República como sendo o presidente desse conselho, alguns ministros, o ministro da Economia, o ministro da Saúde, representantes das secretarias de Estado, representantes da Associação dos Secretários de Saúde dos municípios, para acompanhar esses gastos. Essa PEC também ela dá no seu artigo 9º autorização para que o Banco Central atue no mercado secundário de títulos e compre títulos privados. Isso com que finalidade? Com a finalidade de irrigar o mercado, de propiciar maior liquidez e um maior controle sobre os juros, porque, por incrível que pareça, embora o Banco Central tenha aumentado muito a liquidez dos bancos, por um outro lado, as grandes empresas, com medo da crise, tomaram todas as linhas de crédito que já tinham pré-aprovado. Isso enxugou novamente o mercado e criou uma certa dificuldade para empresas privadas lançarem novos títulos. Para que esse dinheiro chegue exatamente a essas empresas e para que o juro não suba tanto, o Banco Central pede uma autorização para que ele possa entrar no mercado de títulos secundários, comprando títulos privados. Hoje, pela Constituição, ele só pode comprar títulos da dívida pública, não pode comprar de empresas privadas. Esse ponto do artigo 9º é bastante polêmico, porque muitos senadores têm medo de que com isso o Banco Central compre aquilo que a gente chama de títulos podres ou de títulos cujo recebimento é muito difícil de ocorrer. Eu tive uma audiência grande com o presidente Roberto Campos do Banco Central e ele esclareceu que isso não vai acontecer, que o Banco Central terá todo o cuidado do mundo e que pode eventualmente haver um erro, mas um dolo, uma ação proposital de comprar esses títulos, em hipótese alguma poderia acontecer, porque no mundo inteiro é assim e o Banco Central e ele em especial e toda a diretoria seriam responsabilizados se isso acontecesse. Há uma polêmica muito grande entre os senadores. Muitos entendem que essa PEC é desnecessária, que tudo que nós já autorizamos no decreto de calamidade pública já permite ao governo fazer esses gastos e que a PEC não é necessária. Ela contraria frontalmente o ato número 7 da mesa diretora do Senado, que regulamentou as nossas reuniões via remota, o sistema SDR, Sistema de Decisão Remota. Ali está muito claro que nós não podemos fazer alterações na Constituição, ou seja, não podemos fazer PECs, projeto de emenda constitucional via remota. Então há um medo justificado que isso possa ser questionado na Justiça amanhã depois e que essa PEC seja derrubada porque ela contraria o disposto na resolução da mesa que instituiu as reuniões remotas. Esses senadores argumentam que uma mudança na Constituição só poderia ser votada com reunião presencial. Então há uma polêmica. Segunda-feira nós vamos ter uma reunião do Senado a respeito dessa PEC. É provável até que ela não seja aprovada, ou se ela for aprovada, certamente será com várias modificações. Nós só saberemos disso segunda-feira à noite, porque a reunião é segunda-feira e ela vai longe, ela costuma terminar no começo da noite ou até mais tarde. Por hora, é tudo que eu posso dizer sobre essa PEC. Um grande abraço.
E muitos senadores também criticaram a votação de uma PEC no momento em que o Senado faz sessões virtuais devido à pandemia do coronavírus. As emendas constitucionais são as últimas medidas a serem alteradas em regime de calamidade pública. Por quê? Justamente porque não cabe sanção, não cabe veto do presidente da República. Nós temos que ter muito cuidado com votação de emendas constitucionais em plenário virtual. Não passa pelas comissões, nós não temos a oportunidade de amplo debate. Alterar a Constituição através do sistema de deliberação remoto que estamos tomando decisão, eu considero extremamente precário e temerário. Veja, se trata de alterar a Constituição. E a própria Constituição, para ser alterada, exige um rito próprio previsto nela, que não estará consagrado. Essa será a votação de única PEC nesse modelo virtual. Não faltará o Senado da República para dar as tais seguranças jurídicas que o governo está pedindo.